é uma cidade dentro de Campina Grande. Não tem como negar. E a população de Campina Grande deveria conhecer um pouco mais de José Pinheiro para ver se tira essa imagem de um bairro violento, de um bairro que não presta, que não é verdade. O bairro é bom, existe marginal, existe como existe em qualquer bairro, mas o bairro é bom de se morar, é próximo. Não, o bairro de José Pinheiro, ele não foi um bairro projetado. Ele foi um bairro que foi sendo criado de acordo com a necessidade do povo. E como foi criado o bairro de José Pinheiro? O pessoal chegava aqui em José Pinheiro, olhava um terreno desocupado, e quem é esse terreno aqui que está desocupado? É de Pedro da Costa Agra. Falava com ele, autorizava o cidadão a construir a sua casinha. Por isso que você vê, tem ruas bem pequenas, ruelas mesmo, estreitinhas, as casas pequenininhas com a porta e uma janela. É porque na época, o cidadão daquela época só podia construir aquela casinha. Então o bairro foi criado dessa maneira, totalmente, foi desordenado, foi. Não teve na época um planejamento, uma planta baixa do bairro, o loteamento de terreno não existiu na época e foi nascendo assim. Que quando a cidade vai se modernizando, ou seja, vai tomando um formato na parte da arquitetura e vai se tirando os becos, as vielas, os mocambos, né? Então, obrigatoriamente, parte desse povo que estava no centro desce para o bairro, né? Que de repente ainda não era conhecido como bairro, visto que, pelos relatos, ele começava ali na Estação Velha, e vinha até aqui, onde eles chamavam o Canal do Prado, né, devido à extensão. A bairro do Açude Velho era como se chamava o bairro de José Pinheiro. O açude, esse açude velho que nós vemos aqui hoje, ele vinha até aqui a Campos Sales. Isso aqui tudo era açude. Um tal de José Dantas, que era casado exatamente com Marinheira Agra, é quem compra uns 15 hectares desse terreno e eles tinham uma atividade agropecuária, né? Então eles começam uma atividade de criar bois e também eles plantam verduras, plantam frutas e como o açude, que trazia muita gente, né? Que de certa forma já circulava na cidade. Atrás das farinhas, quando tudo começa, a origem da história começa com esse comércio de farinha. Então, eles começam, na realidade, com essa atividade, a beneficiar essas pessoas que chegam, que vêm para comprar, porque não era só para o benefício, para abastecimento familiar, mas sim para eles começam a comercializar esses produtos, e aí esse pessoal vai chegando, né? Com a chegada desse povo, com a aproximação desse pessoal aí, com essa atividade deles, eles começam, cavam, tem umas lagoas de água doce, então isso vai beneficiando o pessoal vai chegando mais e vai procurando e vai chegando no bairro. Nesse período, as coisas vão acontecendo livres, não tem nenhuma estrutura, não tem água saneada, não tem ninguém coleta de lixo, não tem luz elétrica, então as pessoas iam construindo em torno dessa casa da Marinheira Agra. A maioria das casas, quem mora são os proprietários. E as que estão aqui alugadas estão há mais de 10 anos com o mesmo morador. Com esse crescimento e essa estabilidade que a Marinheira Agra com os Dantas vai dando, em termos de prover as necessidades das pessoas,
vai chegando mais pessoas, né? Entre elas vai chegando um Manuel Salles, que era um descendente de árabe, e juntamente com ele chega José Pinheiro, que vem de Alagoa Grande. José Pinheiro era, pelos relatos, ele é conhecido como curandeiro, mas ele tinha também conhecimentos homeopáticos. E por conta disso, as pessoas começaram a chegar, e na cidade o povo começava a ouvir falar da importância que ele tinha, devido às necessidades, né? Construíram no meio da praça, que não tinha na época, quando ela foi inaugurada. Construíram uma quadra de esporte no meio da praça. Afugentou as famílias. Ninguém pode mais passear, porque chamam muito palavrão. Fumam muita cigarro de maconha. Olha, na época, na década de 60, quando apareceu o cigarro de maconha em Campina Grande, então a maioria dos bairros de Zé Pinheiro tinha o que a gente chamava na época de maconheiro. Como Zé Pinheiro também tinha. Mas infelizmente o primeiro maconheiro a ser preso na época foi do bairro de José Pinheiro. E pegou o nome que o bairro era o bairro dos maconheiros. Veja bem, na década de 60 saiu o sargento do cabo, os 2 soldados, fazendo patrulhamento a pé, rua por rua. Hoje não tem mais esse tipo de patrulhamento. A viatura, quando passa, foi-se embora e não volta mais. Quando passa, e o bairro fica entregue. A violência aumentou muito, eu acho, em decorrência disso. Que naquela época a gente tinha a segurança dos militares, hoje a gente não tem mais. Acabou-se a segurança, não tem. E a delegacia, esse final de semana, é completamente fechada. Não tem um policial na Polícia Civil, na delegacia, no final de semana. Então a gente fica. Tudo que era feio, sujo, tudo que era sujeira, então os loucos, mendigos, pretos, índios, que de repente ninguém quase fala, né, que a cidade também deveria ter muito na época, as prostitutas, então limparam a cidade inteira. Então desceu todo esse pessoal, muita gente veio para cá com essa facilidade que já tinha do próprio pessoal dos Agras, que já tinha o próprio Zé Pinheiro também, com todos esses favorecimentos, o pessoal descia. Mas como era Zé Pinheiro e como era um projeto não da cidade, né? Mas ou seja, o projeto da cidade não estava visando a cidade como um todo, mas apenas o centro da cidade. Então o pessoal foi descendo, que não tinha condições de estar lá no centro, vai descendo e aí as pessoas vão se aglomerando aqui. Então o bairro hoje se tornou um bairro praticamente violento, porque a marginalidade é crescente, todo mundo sabe disso, a gente não precisa esconder de ninguém, tanto aqui em José Pinheiro como nos outros bairros da cidade. A marginalidade hoje campeia, e campeia mesmo a galope, né? Não é a passos curtos, não é a passos gigantescos. E a gente não pode fazer nada, a gente está entregue. Todos os dias acontece assalto, acontece invasão de residência, acontece assassinato. O mais aterrorizante é a gente sair de casa para trabalhar e não sabe se vai voltar. É o seu filho sair para ir a uma faculdade e não sabe se vai voltar com vida. Eu definiria o bairro de José Pinheiro como sendo o amor de Campina, porque foi um bairro que deu muito a Campina Grande. Praticamente o comércio desenvolveu por conta de José Pinheiro, porque você não vê na história dos bairros de Campina Grande nenhum bairro que tenha a força comercial, a força do trabalho que tem o bairro de José Pinheiro. A gente tem indústria de calçado, indústria de alimentação. Para você ver, as primeiras indústrias de Campina Grande nasceram em José Pinheiro, que eram as fábricas de doce de goiaba, doce de banana.
Então ao redor aqui da Rua Campos Sales era cheio de fábrica de fundo de quintal, de doce. Depois vieram as fábricas de calçado. Tem fábrica de calçado grande aqui em José Pinheiro, aqui na Amaro Coutinho, tem muitas fábricas de calçado. Quer dizer, o bairro cresceu tanto industrialmente como comercialmente. Em nenhum outro bairro você vê o comércio e a indústria que tem em José Pinheiro. Olha, realmente existe muito preconceito com o pessoal que mora no bairro de José Pinheiro. Muita gente olha assim, é do Zepa, vixe Maria, tu mora no Zepa? Olha, José Pinheiro tem o seu lado bom. Então assim, numa escala de 0 a 10, eu digo que José Pinheiro tem 98% de bondade. 2% eu digo de marginalidade, como existe em todos os bairros.